Terceiro episódio da primeira temporada. Eu sou o Gustavo Chacu e esse é o especialista em fotomontagem. Aqui você vai aprender tudo o que você precisa para sair do zero e se tornar especialista em fotomontagem. O tema de hoje é como começar na fotomontagem de forma certa. Se liga aí no episódio de hoje. O que é o tema de hoje? Hoje você vai aprender como configurar a interface do GIMP. GIMP é uma das ferramentas que a gente utiliza na hora de fazer a fotomontagem. Existem duas ferramentas que a gente utiliza, é o GIMP e o Inkscape. Então hoje você vai aprender como é que você vai configurar essa interface para você criar suas fotomontagens de uma forma mais facilitada. Toda ferramenta que você baixa, ela vem com uma configuração padrão, vem com uma configuração que eles acham que você vai utilizar. Só que tanto o GIMP, Photoshop, essas ferramentas, elas não são só para fazer fotomontagem, elas servem para você fazer uma série de coisas. Você pode fazer sites, você pode fazer animações, você pode fazer GIFs animados, então existe uma série de possibilidades que você pode usar nessas ferramentas. Então elas vêm com uma configuração para você poder usar tudo isso. Só que na fotomontagem você não precisa desse tipo de configuração. Seria melhor uma configuração mais facilitada. É exatamente o que eu vou mostrar para você. É uma configuração na interface que fica mais fácil para você criar suas fotomontagens. Entendeu? Então isso vai facilitar, né? Vai tornar mais fácil o seu aprendizado, o seu desenvolvimento dentro da ferramenta, porque você vai ter ali na mão as ferramentas que você mais utiliza na hora de criar a sua fotomontagem. Então isso acaba facilitando bastante. E também algumas ferramentas que às vezes ficam escondidas, que a ferramenta não libera, não mostra para você, eu vou, eu vou fazer com que você faça essas ferramentas ficarem ali na sua mão, ficarem mais fácil no seu acesso. A aula de hoje ela não é um tutorial, ela é a base para você aprender fotomontagem. A base inicial para fotomontagem vai estar aqui, então não é um simples tutorial. Então é bom que você preste bastante atenção. Como eu sempre falo, é bom que você tenha aí um bloquinho de papel na sua mão para você anotar, um papel e caneta, ou você pode usar aí o seu celular com um bloco de notas ou com áudio, para qualquer ideia que você tiver durante a aula, alguma coisa importante que você veja que é importante que você quer memorizar, grava isso, escreve ali no bloco de notas, isso ajuda você a memorizar. Então, use essa técnica aí de anotar durante as aulas. Um bloco de notas, hoje em dia com o celular na mão é mais fácil, né? Você abre um bloco de notas ali e vai anotando as coisas que você acha importante, você dá uma pausa aí no vídeo aí e anota o que você acha importante, ou você faz um áudio falando a respeito do que você achou importante naquele momento. Porque geralmente a gente tem uma ideia, quando a ideia aparece, e a gente fala, depois eu vou lembrar disso, só que a gente acaba sempre esquecendo. Então é legal você fazer esse tipo de anotação, porque vai facilitar bastante aí para você memorizar não só esse, mas qualquer tipo de curso que você veja, de aula que você veja, isso facilita o seu aprendizado e que você prenda essa informação na sua mente. Porque se você não tenta usar essa informação de alguma forma, mesmo que seja só comentando a respeito dela, essa mensagem ela entra na sua cabeça e ela sai muito facilmente se você não ter usado. A aula de hoje também é uma grande oportunidade porque você vai entender, você vai ter a base essencial para você começar na fotomontagem. Eu sei que eu vou estar ensinando para você como é que você configura a interface, mas a interface é a ferramenta primordial para você começar na fotomontagem. É através das ferramentas de edição de imagem que você vai começar na fotomontagem. Então, o que eu vou dizer para você aqui, o que eu vou ensinar para você aqui, é muito importante, porque é a base, é o alicerce da fotomontagem. Você pode se questionar, mas eu não tenho mesa digitalizadora. Você não precisa de uma mesa digitalizadora para começar na fotomontagem e você nem precisa de mesa digitalizadora para se manter fazendo fotomontagem, nem para começar, nem para se manter fazendo. Porque a fotomontagem, diferente de um desenho, você utiliza ferramentas de recorte, você não utiliza tanta ferramenta de pintura. Então você não precisa de uma ferramenta que tenha um traço como se fosse uma caneta, que é o que acontece na mesa digitalizadora. Hoje eu nem estou com a minha mesa digitalizadora, eu estou aqui só com o mouse na mão para mostrar para você como é possível fazer, até porque a gente vai configurar a ferramenta hoje, dá para fazer isso tranquilamente com o mouse. Outra dúvida que muita gente fala, mas eu não sei desenhar, eu tenho dificuldade. Para você fazer fotomontagem, você também não precisa saber desenhar, porque como eu já falei, são recortes, você vai trabalhar com imagens que já existem.
Então, o que você vai usar é a sua criatividade. Você vai aprender a recortar essas imagens e fazer composições diferentes com ela, contar uma história com essa imagem. Então, você não precisa de saber desenhar. Outra coisa que as pessoas também falam muito que é, eu não tenho dom. Essa questão de dom é uma coisa que é muito complexa. Existem pessoas que aprendem com mais facilidade e eu acho que as pessoas confundem isso com dom. Mas todo mundo consegue aprender. Todo mundo consegue desenvolver. No caso da fotomontagem, o que você precisa mesmo é de aprender a técnica. Quando você aprende a técnica, você consegue aplicar ela. Então, qualquer pessoa é capaz de criar uma fotomontagem a partir do momento que você entende a técnica. E essa questão de dom, né, vamos colocar assim, dom, esse aprendizado, né, que você consegue aprofundar, é como se fosse um exercício na academia. Você vai lá, seu músculo está pequeno, né? Você começa a malhar e o músculo começa a crescer. É a mesma coisa, né, nesse dom, né? Vamos colocar dom aqui, mas eu não vejo muito como dom. É desenvolver a tua habilidade ali com a fotomontagem. Quanto mais você praticar, mais vai parecer que você, ele tem o dom, mas não é, porque está estudando, está colocando aquilo na cabeça, está usando a técnica, está vendo qual é a melhor forma de criar. Quanto mais você faz isso, até a sua autoestima melhora e você começa a se achar, eu tenho dom, eu tenho facilidade, mas é porque você está praticando. Então, a ideia aqui é que você pratique. No final da aula, que você coloque em prática tudo que foi ensinado aqui. Ou você pode ir dando pause, ou você vê o vídeo todo de uma vez, e depois você vê o vídeo, vai fazendo pausas, fazendo o que eu for explicando aqui, entendeu? O importante é que você coloque em prática. Se você só escutar e não colocar em prática, a coisa não vai fluir. E no fim da aula de hoje, você já vai ter conhecimento para usar a ferramenta de edição de imagens e começar a criar suas fotomontagens. Ela é 50% da execução da fotomontagem. Então, quando você entende a ferramenta e essa ferramenta está configurada para trabalhar da melhor forma possível, você já tem 50% do caminho aí garantido. Antes de começar a configurar aqui a interface com você, eu vou falar algumas coisas que você precisa saber de início aqui, tá? E depois a gente vai passar já para a parte da edição da interface, beleza? O que é começar de forma certa? Todo aprendizado, ele existe duas formas de você fazer, a forma certa e a forma errada. A forma certa, geralmente, ela vai ser uma facilitadora, ela vai facilitar o seu aprendizado. Essa forma, geralmente, ela é criada para deixar o aprendizado mais fácil. E isso que é começar de forma certa. É você estar utilizando as ferramentas certas, entender que você pode usar a ferramenta X ou Y ou Z, mas você ter um direcionamento e você saber quais são as possibilidades daquilo que você está aprendendo. Quando você entende que existe essa forma certa, esse caminho certo, fica muito mais fácil o aprendizado. A forma como você memoriza esse aprendizado, como isso fica gravado para você, se torna mais fácil. Então, a forma certa é exatamente essa. É um caminho que você tem passos que te levam até o fim. Não é um caminho que você vai para um lado, vai para o outro, você não tem um direcionamento, você fica sambando e às vezes fica faltando alguma coisa dentro do processo. A forma certa é exatamente essa. É um caminho que vai de A vamos botar Z, e você vai passando um por um, B, C até Z. Então existe esse caminho. A forma certa é essa, você saber esse caminho. Qual é a diferença de começar de forma certa ou de só começar na fotomontagem? A grande diferença, na minha opinião, está no tempo. É o tempo gasto no aprendizado. Enquanto quando você aprende com a forma certa, você tem um tempo ali mais ou menos controlado, quando você só começa, vou começar, você não tem um tempo, porque você não conhece o direcionamento, você não sabe quais são os processos que você precisa passar, o que você precisa aprender, então você vai meio que nas cegas tentando descobrir como é que você faz aquilo. Quando você começa de forma certa, você tem um direcionamento. Você tem o A, o B, você tem todos os passos para seguir. Então você sabe ali o caminho que você precisa seguir. E quando você tem uma dificuldade, você sabe o que você precisa aprender. Você não fica sambando. Por exemplo, eu quero fazer fotomontagem. Então, um dos processos mais importantes é você saber cortar uma imagem. Então, se você não sabe isso, você não se dá conta que você precisa cortar bem uma imagem, você só aprende a cortar aquela imagem, você até usa ferramentas que cortam a imagem sozinha, porque nunca fica bom. Se você usar essas ferramentas, você vai ver que nunca vai ficar legal. Então você usa essas ferramentas para recortar a imagem e não dá tanto valor a isso. No final, quando você conclui a sua fotomontagem, você vai ver que ela não ficou tão legal e você não sabe o porquê. E quando você vai analisar, exatamente foi o recorte.
O recorte dessa imagem não está perfeito e ela acaba transparecendo. Na hora que você vê a imagem ali, você não sabe o que está errado, né? Você não consegue entender o que está errado, mas errado é exatamente o recorte, foi o recorte. Então, eu acho que a grande diferença entre uma coisa e outra é o tempo de aprendizado. E esse tempo ele acaba influenciando também, porque muitas pessoas acabam desistindo porque se acham incapazes. Não é porque ela não entende que ela não tem um direcionamento ali, né, para aprender a ferramenta. Ela acha que ela que não consegue dominar a ferramenta, quando na verdade ela não tem ali um processo definido para começar. Quais são os tipos de fotomontagem que existem? Existem dois tipos de fotomontagem: a fotomontagem analógica e a fotomontagem digital. E a foto digital, na minha opinião, ela é uma foto digital narrativa. Eu diria que ela é narrativa, porque na foto analógica, quando se começou, você não tinha tanto poder para criar. Você recortava imagens, geralmente de revista, de jornais, de encartes. Então essas imagens já vinham com um tamanho. Você só recortava ali e utilizava daquele tamanho que ela estava. Então a composição, ela ficava dúbia. Às vezes eu queria contar uma história, só que, por exemplo, eu pegava o rosto de um personagem, um corpo muito pequeno e criava aquilo ali. Só que aquele corpo, aquela desproporção entre o corpo e a cabeça, criava na pessoa que estava vendo um outro tipo de visão. Então a pessoa, pô, por que essa pessoa tem a cabeça tão grande? Então a história às vezes não tinha nada a ver com aquilo, mas o que chamava a atenção era o tamanho da cabeça, ou o tamanho do objeto, ou o tipo de textura do objeto, porque como era recorte, eu não tinha controle sobre a textura. Então eu tinha um papel que era tipo papel jornal, eu tinha um papel tipo revista, eu tinha um papel que era um papel em preto e branco, enfim, eu tinha vários tipos de texturas diferentes. E isso acaba interferindo na interpretação que a pessoa tem em relação à fotomontagem. Então, na fotomontagem analógica, eu não conseguia ter uma narrativa muito potente ou uma narrativa minha. Eu criava, porque tudo acaba virando uma narrativa, né? Eu criava, a pessoa olhava para aquilo e criava uma narrativa dela mesma em relação ao que ela estava vendo, as experiências que ela já teve, enfim. E por ela ser analógica, ela tinha uma interpretação já muito pessoal. Enquanto na fotomontagem digital, eu consigo ter um controle maior. Por quê? Porque a textura da imagem, o tamanho da imagem, eu tenho um controle total sobre essa imagem. Então eu acabo podendo criar uma narrativa. É o mesmo poder que um diretor de cinema tem. Você vê, o diretor de cinema ele faz a pessoa chorar, faz a pessoa rir, faz a pessoa ficar com medo, dependendo do que ele coloca ali na tela. É a mesma coisa da fotomontagem. Você consegue criar imagens que têm a textura certa, do tamanho certo, e isso, a cor certa, porque a cor certa não, você pode modificar a cor. Então você controla todo esse ambiente e você consegue fazer a pessoa sentir o que você quer ou pensar mais ou menos o que você quer ali. Então eu vejo que existem eu vejo não, existem esses dois tipos de fotomontagem, que é a analógica, onde você usa tesoura para recortar, ou recorta com a mão, usa cola e uma superfície onde você cola isso, e você tem a digital, que é tudo feito no computador. Você pode tirar as fotos você mesmo, você pode buscar fotos em outro lugar, você pode escanear uma foto, você pode pegar uma foto de revista, botar ali numa scanner e escanear isso, mas o poder da fotomontagem digital ela é muito, muito superior. Isso em relação à narrativa, né? Porque falar que é muito superior em arte é uma coisa que é muito complicada, porque a arte ela não tem uma regra, né? Você não, claro que eu estou ensinando para você aqui várias regras, mas o artista ele quer ser livre, ele não quer ter uma regra para seguir. Mas mesmo para você ter você estar livre para não seguir uma regra, você tem que entender a regra para deixar de seguir essa regra, né? Então o importante mesmo é que você tenha esse conceito na cabeça. Hoje em dia, na fotomontagem digital, você tem um controle maior sobre a imagem, sobre o que você quer contar, como você quer contar, né? E antigamente você não tinha esse controle. Então existem esses dois tipos aí, a analógica e a digital. Como foi que eu descobri que existe uma forma certa de começar na fotomontagem? Quando eu comecei, eu já falei isso várias vezes, né? Quando eu comecei vendo tutoriais. E eu ficava completamente confuso com os tutoriais, porque não era um passo a passo que me ensinasse a fotomontagem. Eles me ensinavam a fazer a edição de uma determinada imagem.
Ele fez uma imagem ali, eu ia só copiar aquilo. Às vezes eu nem sabia por que estava fazendo, por que eu estava botando o parâmetro X, ou enfim, eu não entendia por que eu estava fazendo aquilo. Eu só copiava. Só que aí eu comecei a querer aprender fotomontagem e fui aprender outras coisas, porque não tinha, né, até hoje não existe, mas não tinha um curso de fotomontagem. Então eu fui aprender artes, belas artes, cinema, teatro, e fui vendo esses ensinamentos. E eu vi que tudo tinha uma forma certa de se aprender. Tudo tinha um princípio ali. Você tinha que ter uma base primeiro para você começar. Então, eu vi que existia a forma certa. E é o que eu estou tentando fazer. Eu estou pegando tudo que eu aprendi e estou criei ali um caminho, né, na forma de aprender, criei um caminho onde você precisa de uma certa base, e daquela base você começa a praticar determinadas coisas. Então eu vi que existia essa necessidade. Então foi quando eu fui ver outros tipos de conhecimento. Todo conhecimento que existe, ele tem uma base. Você não aprende de qualquer jeito. Ah, faz isso aqui hoje, faz isso aqui amanhã. Não. Existe um início. Você primeiro tem que aprender determinadas ferramentas, primeiro tem que aprender a configurar, enfim, tem um passo a passo. Então, foi quando eu fui aprender outras metodologias que eu vi que existia uma forma certa para se aprender tudo. A pessoa, quando ela é autodidata, ela começa a ter essa visão que eu estou falando para você. Ela começa a entender que você precisa das bases, você precisa conhecer as bases. A partir do momento que você conhece as bases, você vai praticando. Então, até mesmo o autodidata, ele tem essa visão. Às vezes a pessoa acha que o autodidata é a pessoa que sai pegando tudo e estudando tudo. Não, o autodidata ele tem ali um processo também de aprendizado. E quando você vê que todo tipo de aprendizado, ele tem uma base ali. Você aprende a base e você vai degrau por degrau. E é exatamente, acho que foi isso que me facilitou. Eu sempre fui muito autodidata de aprender as coisas, só que eu não tinha ainda pensado no sistema de como aprender. E foi isso que me facilitou. Quando eu entendi o sistema de como aprender, aquilo abriu a porta para mim, porque eu comecei a verificar, olha, o que eu não sei? Qual é a base disso aqui? O que eu preciso de ter de base? Então, foi isso que me ajudou também a entender que existia uma forma certa de se aprender a fotomontagem. Foi aí que eu comecei a perseguir o aprendizado de fotomontagem e desenvolvi essa metodologia que hoje eu estou ensinando para você. Por que aprender a forma certa de começar na fotomontagem é tão importante? Primeira coisa, você vai economizar seu tempo, né? Tempo é dinheiro, todo mundo sabe disso. Então você começa a economizar seu tempo, porque você já vai ter ali um caminho certo para você seguir. Esse caminho certo, geralmente, ele é muito mais rápido. Outra coisa é que você evita frustração. Quando você não tem um caminho definido, você começa a esbarrar com um monte de problemas que você não consegue solucionar porque você não tem uma base. E quando você tem um caminho certo, você evita isso. Imagina um carro. Você tem duas formas de andar num carro, de entrar e andar num carro. Uma é você pegando a chave desse carro, abrindo a porta, entrando, ligando o carro e saindo. Outra é você quebrando o vidro com uma pedra, fazendo uma ligação direta e saindo com esse carro. Nos dois casos, você está andando com esse carro, você está saindo, está conseguindo sair com esse carro. Só que o problema é o seguinte: existem os imprevistos. E se começa a chover? No carro que você quebrou o vidro, agora está chovendo dentro do carro. E é assim na fotomontagem. Quando você começa de forma errada, vão acontecer imprevistos que você não vai conseguir dominar porque você tá aprendendo de forma errada. Então a forma certa ela sempre vai te conduzir com mais segurança, protegido da chuva, né? Para a gente fazer aqui essa parte. Então você consegue chegar onde você quer de forma mais rápida, protegido, tranquilo, sem nenhum problema. Por quê? Porque você está seguindo uma metodologia. Então, a forma certa de se aprender fotomontagem ela é muito importante por isso. Você evita esse monte de problema que geralmente acontece no caminho quando você não sabe para onde você está indo. Você quer aprender uma ferramenta, mas você não sabe para onde está indo. Então, o lance é esse, é você aprender a forma certa. Se tem essa possibilidade, aprende a forma certa, não tem porquê, né, fazer diferente. O que vale mais, ver o vídeo até o final e depois praticar ou praticar junto com o vídeo? As duas formas são indiferentes, você pode fazer tanto de uma quanto de outra. É a forma que for mais fácil para você. Mas eu acho que geralmente para fixação é legal você ver o vídeo primeiro todo,
você vê onde começa ali a parte de configurar e essas coisas todas, e você volta ali para aquele vídeo e começa a fazer já praticando. Ou seja, você viu uma vez o vídeo inteiro e depois você já vai ver praticando. Vai dando pause e vai praticando, vai dando pause e praticando. Porque às vezes chega na frente, você acaba se confundindo, né? Você, será que eu já fiz tal coisa? Então, quando você já viu o vídeo inteiro, você consegue ter esse direcionamento, falar, eu já vi que ele faz isso mais para frente, então fica mais fácil. Então, eu acredito que o legal é esse, ver uma vez o vídeo inteiro e depois você vem praticando. O que que as pessoas mais erram quando estão começando? Eu acho que o maior erro é a pessoa achar, geralmente é isso, acha que já domina, já sabe tudo sobre fotomontagem. Porque o processo base da fotomontagem é você recortar uma imagem, colocar no fundo e tal. Então a pessoa sabe fazer isso, né, começa a saber fazer isso, porque não é uma coisa complicada, ela acha que já dominou. Ela não entende que você tem que entender algumas coisas em relação à composição mais profundamente, cores, narrativa. Então essa é uma parte que ela é mais minuciosa. Você precisa dominar as várias possibilidades desse tipo de coisa. Cores. Cada cor tem um significado. Quando você combina duas, três cores, elas criam um terceiro significado. Então você tem que entender, dominar isso. A composição também tem um poder, né? Se o personagem está de um lado, está de outro, está virado para um lado, está virado para o outro, se ele está com movimento de braço. Então, tudo isso ela influencia no final da sua arte. Então, quando a pessoa só sabe recortar a imagem e colocar ali, eu acho que o maior erro é esse, achar que domina a fotomontagem. Ah, já sei fazer, já sei recortar, já sei colocar. Só que fotomontagem é muito mais do que isso, é uma narrativa, é contar uma história, é tocar as pessoas, fazer as pessoas se emocionar com a sua, com a sua história, com a sua narrativa. É, é deixar mais potente aquilo que você está querendo dizer. É trazer para dentro daquela imagem ali todas as sensações possíveis para amplificar aquilo que você quer contar. Então, se é sobre sofrimento, então, pô, eu vou colocar um ambiente que cria isso. Eu vou colocar um céu que cria isso. Eu vou colocar as roupas do personagem que criam isso. Então, às vezes você coloca até ao contrário. Às vezes você, em vez de colocar uma, uma, uma uma roupa que vai mostrar que ela está sofrendo, você vai botar uma roupa que vai mostrar que ela está muito feliz, e isso vai criar um contraste com o ambiente, enfim, tem um porquê de cada coisa. Então, quando você acha que você domina a fotomontagem só porque você sabe cortar a imagem e colocar num determinado ambiente, acho que esse é o maior erro que a maioria das pessoas comete. E aí a pessoa vai tentar criar uma imagem, vai ver que aquela imagem está oca, porque é uma imagem oca. Quando você recorta uma imagem, coloca num fundo qualquer, com um personagem qualquer, de qualquer forma, você não está contando nada. Então é uma coisa oca, né? É claro que por você estar colocando uma imagem, ter outras imagens ali, a pessoa que está olhando, ela vai ter uma sensibilidade em relação àquilo, né? Só que você não tem, você como artista, você não está tendo controle nenhum em relação a isso. Então eu acredito que o artista ele tem que ter esse controle. Mesmo que a opção dele seja, olha, eu vou criar uma obra de arte que eu não vou ter controle nenhum sobre o que vai acontecer, sobre essa narrativa. Eu só quero colocar isso, isso, isso. Mas eu acho que isso tem que ser partir do artista. O artista tem o domínio daquela expressividade, daquela arte que ele está criando, e ele decide, por conta própria, que ele vai neutralizar aquilo aquela narrativa. Ele não vai contar uma narrativa, ele vai deixar a narrativa para a pessoa. Aí tudo bem, mas você tem que dominar, porque senão, imagina, você nunca vai conseguir contar uma história, porque você sempre vai fazer desse jeito. E isso eu não estou dizendo que é certo ou errado, pode ter artista que acha que isso é certo. Eu vou fazer, vou sair colando as imagens ali e pronto. Mas vai haver momento que você vai querer criar uma determinada composição ou contar alguma coisa. E aí, se você não tem esse controle de como contar essa história, você não vai conseguir contar essa história nunca. Então, o maior erro para mim é esse, é quando você sabe cortar uma imagem e sabe usar a ferramenta e você acha que sabe fazer fotomontagem. Então, acho que o maior erro é esse. Como é que eu organizei a aula de hoje para você? Primeiro, a gente vai aprender a configurar a interface. Quer dizer, na verdade, eu vou mostrar para você o site onde você vai baixar o GIMP, se você já não baixou, né? Porque nas aulas anteriores já ensinei como é que você faz isso. Mas eu vou mostrar no site como é que você baixa. Depois eu vou mostrar para você como você abrindo a primeira vez o programa,
configurando a interface, a gente vai aprender a abrir imagem, fechar imagem, recortar, mudar o tamanho da imagem, mudar o ângulo, mudar a cor e depois salvar o projeto. Essas são as coisas básicas que a gente vai aprender hoje e é o necessário para você começar aí a caminhar na fotomontagem, beleza? Então vamos lá para a interface para você começar a ver. Interface não, vamos lá para o site para você ver como é que você baixa, depois a gente vai abrir a interface, beleza? Vamos lá. A gente já está aqui agora no site, ó, é gimp.org, beleza? Você vai no gimp.org e aqui você vem em download, você vai clicar aqui em download, ele vai abrir para você aí a possibilidade de fazer o download, você vai escolher onde que você quer, qual que você quer baixar. Eu baixei aqui pelo torrent, tá? E, só instalar normalmente. Então não tem grandes segredos. Agora vamos lá, que eu já vou abrir a interface do GIMP para você ver já a interface. Então é só você instalar ele normalmente, como instala qualquer programa, então não tem grande dificuldade. Bem, já estou aqui com o GIMP agora aberto, então vamos começar a configurar a interface. Quando você abrir pela primeira vez o GIMP, ele vai estar mais ou menos assim, se eu não me engano, tá? Mas aqui você vai conseguir entender o que você precisa fazer. Antigamente ele tinha um módulo de janelas, essas abas aqui laterais, eu estou clicando, tá vendo? Essas abas aqui, elas eram todas separadas. Então agora eles criaram uma janela única e fica melhor para trabalhar. Agora não, já tem algum tempo que fizeram isso, né? Essas janelas aqui, elas podem, você pode sair, você pode tirar elas, ó. Tá vendo? Estou movendo. Se eu pegar aqui, ó, e mexer, repara que ficaram umas partes azuis. Isso significa que eu posso colocar elas em qualquer um desses lugares, que essas abas de menu vão ficar nesse local onde eu colocar. Essa aba aqui, ela é uma das principais. Essa aqui, ó, opções de ferramenta. Deixa eu botar ela de volta aqui. Porque toda ferramenta que eu usar aqui de cima, ela vai me dar a opção aqui para eu poder mexer. No caso, por exemplo, está o pincel selecionado aqui. Então o tamanho desse pincel está em 4. Então se eu quero aumentar, eu aumento aqui o tamanho desse pincel. Deixa eu voltar aqui para... Então eu vou mexendo aqui, eu vou aumentando o tamanho do pincel, a proporção do pincel, o ângulo. Então essa aqui é uma janela bem importante. Então eu deixo ela aqui. Essa outra aba aqui, ela vai me mostrar os históricos de desfazer. Tudo que eu fiz fica registrado aqui, eu posso voltar no tempo para desfazer. Essa outra aba aqui, ela me mostra o que está selecionado no caso da ferramenta de pintura. Por exemplo, o pincel está selecionado. Se eu trocar o pincel aqui pelo lápis, repara que muda aqui, ó, o lápis mudou. Então ele me mostra o que está selecionado. Ele está me mostrando aqui as cores que estão selecionadas, que são essas aqui de cima, ó, que é o preto e o branco que está selecionado. Ele está me mostrando aqui a ponta desse pincel, qual é. E aqui ele está me mostrando o gradiente que está ativo. Então aqui eu sei quais são, o que está ativo aqui. Aqui seria a imagem que eu estou trabalhando. Então se eu tenho mais de uma imagem trabalhando aqui, ele me mostra aqui as imagens que eu estou trabalhando. Desse lado aqui são as camadas. Deixa eu criar um arquivo aqui novo para você ver. Geralmente, a gente trabalhando com fotomontagem, a gente não trabalha muito com criar um arquivo novo. A gente abre uma imagem que a gente já tem. Mas eu vou mostrar para você como é que funciona esse sistema de abrir aqui, só para você dar uma olhada. Para criar uma nova, eu clico aqui em nova. Eu já tenho esse tamanho configurado aqui, 1920 por 1080 pixels. Tá? Aqui em opções avançadas, eu deixo em 100 aqui porque eu estou fazendo essa videoaula. Então eu não preciso de uma resolução muito alta. Essa resolução aqui, o ideal para você fazer uma fotomontagem é você colocar ela em 300. 300, aqui no caso é PPI, mas em outros programas é DPI. Isso aqui significa o quê? É ponto por pixel. Então, em cada polegada, quer dizer, em cada polegada eu tenho 300 pontos, entendeu? Então, na hora que eu faço uma imagem com 300 pontos por polegada, essa imagem, a resolução dela é melhor. Então, para imprimir é ótima. Se eu for fazer uma imagem só para a internet, eu posso deixar em 100, sem problema nenhum,
entendeu? Porque não dá muita diferença. Então, se eu quero imprimir 300, se eu quero criar uma imagem para a internet, 100. Só que assim, às vezes você cria uma imagem para a internet, aí você quer aquela imagem também para imprimir. Ou alguém pede, alguém quer comprar aquela imagem de você. Então convém você fazer a imagem em 300 e você salva em 300, depois você abaixa para 100. Então você fica com dois arquivos, um de 300 e um de 100. O de 300 para você imprimir e o de 100 para você colocar na internet. A diferença que dá aqui desse PPI é que assim, a imagem fica mais pesada, ou seja, ele usa mais do seu computador para processar essa imagem. Então, quando você está editando ali, ele vai usar mais do computador. Eu tenho formas aqui, ó, para colocar retrato ou paisagem, dependendo do que você queira fazer. Então, ele tem esses dois formatos aqui. Essa parte de cor aqui, você pode deixar em RGB mesmo. Ah, esse inteiros aqui, ele quer dizer, ele é em relação, ó, às cores, tá? A profundidade da cor que você tem. 800 bits é o suficiente para o olho humano captar e ver. Então, se você tentar colocar mais, você vai exigir mais do seu computador e não vai fazer muita diferença pro olho, entendeu? É mais a nível de máquina. O computador ele consegue processar mais cores do que a gente vê. Então, 8 bits é o ideal aqui para você trabalhar. A gama você pode deixar aqui como vem, sRGB mesmo. Gire as cores dessa imagem. O resto é que você pode deixar em tudo igual. Aqui em comentários, você pode colocar um comentário seu, entendeu? No meu caso aqui, eu coloquei o meu site, que é www.gustavochacur.com. E aí, quando alguém abrir essa imagem dentro do aplicativo de edição de imagens, vai aparecer esse comentário aqui, tá? Tem também aqui a cor de fundo, né? Cor de fundo, o que que significa isso? Significa que quando eu abrir essa imagem aqui, ele vai pegar a cor de fundo aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho duas cores aqui, o preto e o branco. O preto é a primeira cor, né? A cor de cima. E o branco é a cor de baixo, ou seja, a cor de fundo. Então, quando eu abrir essa imagem aqui, que eu criar, clicar em OK aqui, ele vai criar uma imagem com fundo branco, tá? Eu posso também criar com fundo de transparência, com uma textura. A textura é isso que está aqui, ó, tá? Que está ativa aqui. Deixa eu ver aqui qual a textura que está ativa. Não, a textura não está aqui. A textura é do lado de cá mesmo. A textura que está, se eu botar essa textura verde aqui, vai aparecer essa textura verde. Se eu colocar essa, então eu escolho a textura aqui que eu quero e o programa abre com uma textura. Mas eu vou deixar com cor de fundo. Cor de frente seria o preto. Então eu vou deixar com a cor de fundo mesmo, que é o branco. Vou clicar em OK e vai criar essa imagem para mim. Então tá vendo? Eu criei uma imagem branca, totalmente branca aqui. Como eu falei, na fotomontagem a gente não costuma trabalhar com esse fundo branco. A gente já abre a imagem que a gente vai trabalhar, a gente já tem a imagem recortada, vai abrir essa imagem aqui e vai trabalhar com ela. Vamos entender aqui essas abas aqui, como é que a gente faz, o que que a gente precisa utilizar, o que que a gente não utiliza. Essas que estão aqui, você pode deixar, você pode manter. Essa aba é principal, né, que a gente precisa dela, que nem eu falei, é a opção de ferramenta. Esse histórico de desfazer não faz, assim, eu não utilizo, mas eu deixo aí porque também não está utilizando muito espaço. Deixa eu pegar o pincel para você ver aqui, ó. Fiz um traço aqui, tá vendo? Ele já criou aqui, ó, um traço para mim com um pincel. Fazer outro traço aqui. Olha, ele criou, tá vendo? Eu vou fazendo aqui, ele vai criando o histórico aqui. Então, se eu quero voltar no primeiro traço, eu venho aqui, ó, tá vendo? Ele volta para o primeiro traço. Ou pro início. Então, ó, consigo voltar no tempo. Se eu quiser, a partir daqui, ele vai apagar o resto e vai criar novos, ó. Se eu fizer aqui, ó, um círculo, tá vendo? Então, ele voltou para o traço e o círculo. O restante ele apagou, porque eu já voltei no tempo. Então, quando você volta no tempo, ele apaga. Mas isso aqui é uma ferramenta que a gente não utiliza, que você pode fazer aqui Ctrl Z. Apertou Ctrl Z, ele desfaz o que você fez. Ctrl Z, entendeu? Aí o que eu fizer de novo aqui, ele vai começar do zero, como se fosse do zero. Vou fazer um quadrado aqui. Mais ou menos um quadrado, né? Tá vendo? Então, isso aqui a gente quase não utiliza. Esse aqui eu já expliquei para você. Esse aqui é a imagem que a gente está trabalhando. Se eu abrir aqui ó, outra imagem, eu vou abrir um arquivo aqui, ó.
Deixa eu ver, abrir uma coisa recente. Vou abrir uma imagem minha recente que eu mexi. Abriu, tá vendo? Então ele me diz aqui, ó, onde eu estou trabalhando. Se eu clicar aqui, ó, ele volta, ele vem para essa aba aqui, sem eu precisar clicar, tá vendo? A aba toda branca. Se eu clicar aqui em cima, eu venho direto. Se eu quiser trocar aqui, eu posso trocar também. Eu clico 2 vezes aqui e troquei de imagem, ó. 2 vezes aqui, cliquei. Eu não estou trocando de imagem, na verdade, eu estou trocando de projeto. É como se eu tivesse 2 projetos. O projeto branco, que está ali, a folha branca, e o projeto com essa imagem aqui. Então eu posso estar trabalhando com 2 projetos ao mesmo tempo. Deixa eu só fechar aqui para a gente não se confundir, enquanto eu explico as abas, depois a gente vai se aprofundando. Então essa parte branca aqui é o que a gente criou agora, né? Então vamos falar sobre as abas. As ferramentas, como eu falei, todas estão aqui, né? Que você for clicando, você clicou no pincel, você tem aqui na opção de ferramenta, você consegue mover, né? Quero, ó, o tamanho. Deixa eu botar aqui esse círculo mesmo, deixa eu botar aqui, tá em 51. Você pode ver que o círculo aqui, ó, é desse tamanho. Então, se eu quiser aumentar aqui, ó, eu puxo a setinha, olha o tamanho que ficou. O pincel ficou maior. Então, aqui eu tenho um controle do pincel, da ponta do pincel. Eu tenho o ângulo, nesse caso, deixa eu botar esse aqui para você ver o ângulo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o pincel. Então, você pode ver, ó, que ele está como se fosse uma linha horizontal. O ângulo aqui, se eu mexer, ele vai, ó, tá vendo? Inclinando, tá vendo, ó? Aqui eu vou dando as inclinações para o pincel na hora que eu quero. Voltar ao ângulo normal aqui. Então aqui eu tenho um controle total das ferramentas. Toda ferramenta que eu usar, essa opção de ferramenta vai me mostrar o que eu posso fazer com essa ferramenta. Então essas abas aqui você pode deixar. Aqui eu tenho outras abas que eu gosto de deixar à parte, no caso essa do pincel. Eu aqui, ó, se eu quisesse trocar de pincel, eu vim aqui nessa opção de ferramenta, clicaria aqui, ó, em pincel, e ele ia abrir esse menuzinho aqui para eu poder trocar o pincel. Só que eu posso deixar isso aqui que fica mais fácil. Na hora que eu estou trabalhando, eu acho mais fácil ter o pincel já aberto ali, em vez de ter que clicar aqui e procurar o pincel. Eu posso já ter ele aqui, ó, aberto, tá? Esse de cores aqui também, ele já está aqui, mas ele não costuma ficar não. Eu vou mostrar para você, vou tirar daqui, tá? Geralmente ele vem assim, com essas abas. Essa aba que estava aqui a mais. Então, eu gosto de pegar aqui, ó, você vem aqui em janelas, tá? Diálogos encaixáveis e vem aqui, ó, você tem várias ferramentas que você pode anexar aqui. No caso, eu vou colocar aqui a de cores, essa aqui. Eu nem vou colocar em cima, eu vou colocar aqui embaixo, porque quando eu estou fazendo um trabalho, para mim, por exemplo, se eu fosse mudar de cor, eu teria que apertar aqui, aí abre essa janelinha, aí eu tenho acesso a mudar a cor, entendeu? Só que aqui, ah, essa ferramenta estando aqui embaixo, eu consigo estar aqui, ó, no pincel e a ferramenta de cor, as duas abertas ao mesmo tempo. Então vou fazer tô fazendo uma pintura, né? Deixa eu ver o pincel aqui, deixa eu trocar. Esse aqui não é um pincel de cor. Esse aqui, cadê? Esse é um pincel de cor. Então eu tô com esse pincel aqui. Aí o que eu tô fazendo aqui? Ah, eu tô com a borracha acionada, tá vendo? A gente tem que ter sempre de olho no que a gente está fazendo. Então eu estou aqui com a borracha. Eu estava tentando pintar e não estava conseguindo, só que eu estava usando a borracha. Então eu quero usar aqui o pincel, tá? Cliquei no pincel, estou usando o pincel agora. Agora vai sair a cor azul, tá vendo? Então eu estou pintando aqui, eu posso facilmente aqui mudar a cor sem ter que abrir essa janela aqui e escolher a cor, entendeu? Aqui já clico e vou trocando de pincel ao mesmo tempo. Aqui, ó, com amarelo, aí já mudei aqui para um rosa, então eu tenho muito mais, fica muito mais fácil para você trabalhar na hora, utilizando dessa forma. Então, o pincel fica em cima e a cor fica embaixo, sem você precisar usar esse menu lateral. Então, eu gosto de deixar desse jeito aqui. Outra coisa que eu gosto, que eu procuro deixar aqui também, no caso eu estou usando o mouse, tá? Para mostrar para você que é possível usar o mouse. Mas eu deixo aqui aberto também uma ferramenta, uma caixa aqui de diálogo, que é para
Cadê? Tá aqui. Dinâmica de pintura. Isso aqui é para mesa digitalizadora. Pode ver que tem uma Wacom aqui, ó. Se eu clicar 2 vezes, aqui, ó, cliquei 2 vezes, ele abriu uma outra aba aqui, ó, editor dinâmico de pintura. Quando eu faço isso, eu tenho acesso à minha mesa digitalizadora Wacom. Eu não estou usando aqui, nem está instalada, mas, por exemplo, está escrito aqui opacidade. Aí se eu marcar aqui, ó, pressão, significa que se eu colocar pressão na mesa digitalizadora, ela vai ficar mais escuro o meu traço. Se eu colocar pouca pressão, não colocar quase pressão nenhuma, a cor vai sair um pouco mais clara. Então eu consigo usar essa dinâmica de pressão. Eu posso fazer essa mesma coisa para velocidade, entendeu? Então, a diferença do pincel, esse pincel aqui que eu estou usando com o mouse, ele vai sair dessa cor. Se eu usar a mesa digitalizadora, nesse momento, a pressão vai ser mínima. Então é como se tivesse, deixa eu ver aqui, opacidade. É como se tivesse, ó, vou tirar um pouco de cor aqui. É como se fosse assim, ó, se ficasse clarinho, tá vendo? Só que quantas mais vezes eu for passando em cima, ele vai escurecendo, tá? Então, se você quer fazer um efeito como se desse da mesa digitalizadora, que o traço vai ficando cada vez mais forte, você pode optar por fazer isso. Vem aqui em opacidade, coloca 40% mais ou menos, e aí você vê que você tem um tom mais claro. E quanto mais você vai passando em cima da imagem, ela vai escurecendo, tá? Aí você consegue chegar aí a um tom bem escuro. Então você consegue dar o efeito como se estivesse usando a mesa digitalizadora, mesmo usando o mouse. Então eu costumo deixar isso aqui, porque como eu uso a mesa digitalizadora, eu preciso, às vezes, fazer modificação aqui na hora, eu já utilizo aqui. Então você pode fazer modificações nessa ferramenta usando aqui. Então, por exemplo, eu coloquei em confete aqui, tá? Esse confete, ele vai seguir ou esse padrão que está aqui, desse colorido, no caso amarelo com vermelho. Vou fazer para você ver aqui, ó, tá vendo? Amarelo com vermelho. Ele vai criando esses tons. Ou eu posso vir aqui, ó, no degradê e criar qualquer um desses aqui, tá? Então, vou botar esse degradê aqui, ó. Ele vai criar, ó, várias cores diferentes, ó. Que são as cores que estão aparecendo aqui. Esse preto com esse cinza aqui, ó, tá vendo? Então, eu posso escolher aqui uma ferramenta que dá para usar no mouse. Eu consigo dar esse mesmo efeito. Vou botar aqui sem título. Voltar aqui para o pincel e voltar para a opacidade aqui, normal. Tá vendo? Deixa eu fechar isso aqui e abrir um outro aqui, porque já está tudo bagunçado. Descartar. Vou abrir um novo aqui. Novo. Ok. Ah, tá vendo? Essa é a cor de fundo, tá vendo? Ele pegou a cor de fundo, né? Porque não tava o branco. Deixa eu só colocar um branco aqui, porque você pode usar essa ferramenta aqui, esse baldinho de tinta, tá vendo? A cor que tiver aqui em cima é a cor que o balde de tinta vai pintar. Vou pintar aqui de branco. Pronto. Você vê aqui, ó, que o balde de tinta ele me dá também, ele tem um menu próprio dele. Aqui na parte de opção de ferramentas, ele tem aqui, ó, o próprio menu que você pode utilizar. Então você tem preenchimento de cor da frente, cor do fundo. Então tem várias opções aqui, ó. Cor de frente, cor de fundo, preencher com textura. No caso, eu posso marcar aqui e escolher uma textura, por exemplo, textura azul que tá. É exatamente essa textura aqui, tá vendo que tá marcada? Posso usar essa textura. Vou colocar aqui só para você ver, ó. Coloquei uma textura. Ele demora um pouquinho para processar, tá vendo? Colocou essa textura. Vou fazer um Ctrl Z aqui, né? Porque eu não quero fazer isso. E vou voltar aqui. Deixa eu minimizar aqui. Então, preencher seleção, eu posso criar uma seleção e tal. Mas essa parte toda aqui não tem muito interesse não. O que eu vou mostrar para vocês as ferramentas que você precisa saber para fotomontagem, tá? Então aqui eu já mostrei para você as abas, né, que você pode mexer, onde é que você pode colocar ou não. Isso é importante você saber. Aqui embaixo, nessa aba de baixo, eu tenho as camadas, tá? Eu já vou explicar para você o que é camada, aproveitar que eu estou aqui e já falar sobre isso. Por exemplo, camada é como se, quando você faz um desenho dentro dos programas de edição de imagens,
você desenha através de camadas. Então é como se você tivesse uma transparência ou um plástico transparente e você desenhasse, por exemplo, um corpo de um boneco. Você desenhasse esse corpo colocando as camadas, botando as partes do corpo em cada camada, tá? Então você bota a cabeça numa camada e aí o tronco no outro, as pernas no outro. Na hora que você vai editar isso, fica mais fácil. Então, se dá um problema e você quer fazer uma modificação só do rosto, nos olhos, você consegue fazer. Você quer mudar só o cabelo, então convém você entender essa parte de camada e usar várias camadas. Na fotomontagem a gente usa camada, porque às vezes você vai pintar uma imagem, então você precisa colocar, você coloca a imagem de fundo, você cria uma imagem transparente em cima, e aí você começa a fazer a edição, pintar aquela, fazer a modificação da cor do cabelo, por exemplo, utilizando a camada que está em cima. Então eu vou mostrar para você aqui, ó, como é que ó, eu tô com essa camada aqui, que é a camada branca, né, que eu abri. Então eu vou criar uma nova camada em cima dessa camada branca, e essa camada ela vai ser transparente, ó. Ela é transparente. Eu posso escolher aqui se ela vai ser cor de frente, cor de fundo, mas o ideal é ser transparente, porque você vai criar uma edição, né? Então, ok. Tá vendo? Criei uma imagem aqui transparente. Se eu colocar o pincel aqui, deixa eu ver a cor aqui, trocar o preto. Se eu fizer aqui um desenho, por exemplo, fiz esse círculo aqui, na parte de cima transparente. Se eu fechar esse olhinho, ele vai fechar o olho dessa camada. Ou seja, eu desenhei em cima dessa camada, não na branca. Então, se eu quero fazer uma edição depois nessa camada, é muito mais fácil. Porque se eu tivesse desenhado em cima do branco, para eu separar o branco desse preto aqui, ó, vou fazer aqui. Ah, tá. Eu não selecionei a camada. Você tem que sempre selecionar aqui, ó. Ficou cinza escuro é a camada que está selecionada. Eu estava nessa camada aqui, aí ele não vai desenhar. Inclusive, ele me diz aqui embaixo, ó, a camada ativa não está visível. Aí eu vou passar para baixo aqui, ó. Vou fazer o desenho. Então, na hora que eu fosse tentar editar isso aqui, ia ser mais difícil. Por exemplo, se eu tivesse que recortar essa imagem para poder, sei lá, mudar a cor dele, já ia ser mais complicado. Aqui não. Deixa eu desfazer aqui, Ctrl Z. Aqui não, aqui eu já tenho a imagem separada e eu consigo fazer modificações nela. Então, se eu quero mudar só essa cor aqui, eu consigo, né? Selecionar ela, por exemplo, marco essa parte aqui, ó, e venho aqui com uma outra cor. Vou botar aqui um vermelho. Então aqui, ó, você pode ver que eu marquei essa partezinha de cima, significa que eu só pinto essa camada, tá vendo? Então eu não tenho problema na hora de pintar. Se fosse na camada de baixo, ia ficar marcado. Então aqui fica mais fácil para eu poder editar essa imagem depois, né? Sei lá, quero botar uns traços aqui de preto. Eu posso fazer assim, ó, tá vendo? Não preciso nem ter preocupação se vai borrar ou não, porque já tá selecionada essa parte aqui, ó, de cima. Então ela trava no canal alfa, ou seja, o que tiver fora, que for transparente, ele não pega, ele só pega onde só tem as cores, entendeu? Então quer dizer, é mais fácil de você trabalhar. E a ideia de camada é exatamente isso. Eu tenho várias camadas aqui, vou trabalhando, colocando, dividindo o meu projeto em várias camadas. Então essa é a parte de camada, né, que já deu para você entender aí, né? Aqui eu tenho um módulo que são os canais, tá? Ele é responsável pelos canais. Os canais, o que que significa? São as cores. Então você tem o verde, o azul, o vermelho e o alfa. O alfa é a transparência. Então, por exemplo, se eu mexesse, se eu apagar aqui, por exemplo, o azul, você repara, ó, que ficou amarelo. Então, se eu tiro o azul, eu tenho amarelo. Se eu tirar o verde, eu vou ter o rosa. Tá vendo? Se eu tirar, eu tenho o vermelho. Se eu tirar o vermelho, eu vou ter o azul ciano. Tá vendo? Eu vou fazendo modificações. Se eu tirar aqui duas, né? Fiquei só o azul mesmo. Se eu apago as duas, eu tenho a própria cor que está aqui. Essas cores aqui são referentes ao RGB, mas também ao CMYK, tá? Depois eu explico para você se você não sabe o que é CMYK, mas mais para frente a gente pode falar sobre isso num outro vídeo. Então, se eu desligar aqui o azul e o vermelho, o azul e o verde, eu vou ter o vermelho, tá vendo? Se eu desligar aqui o vermelho e o azul, eu vou ter o verde, tá? Então esses canais aqui, eles servem, geralmente é quando eu vou decompor essa imagem. Você não mexe, não costuma mexer aqui. Você mexe aqui quando você vai decompor, você vai escolher ali uma cor para fazer
uma modificação na imagem. Isso é uma coisa bem específica e também mais para frente eu vou explicar para você. Aqui é quando você faz imagens vetoriais, então tem essa abazinha aqui, a gente quase não faz também coisa vetor aqui, a gente não faz recorte dentro do GIMP, os recortes a gente faz tudo dentro do Inkscape, apesar de que eu vou te mostrar aqui como é que você pode fazer também recorte, tá? Mas a gente faz os recortes todos no Inkscape, que fica muito mais preciso. Então, pincel, aí você tem aqui as texturas, aqui você tem um degradê, aqui você já tem o histograma. Esse histograma, o que, que ele faz? Ele me fala sobre a imagem que eu estou utilizando. Se essa imagem está muito escura, está muito clara. Então eu consigo ver ali o que está acontecendo com essa imagem e depois tentar corrigir essa imagem. Mas não dentro dessa ferramenta, ela só me mostra aqui no caso, tá? Isso aqui os pincéis que eu mostrei, né? Usando a mesa digitalizadora. Então eu costumo deixar exatamente essas abas aqui funcionando para mim. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó, na parte de ferramentas. Repara que aqui do lado, ó, você tem uma setinha para baixo. Toda ferramenta que tiver com uma setinha apontando para baixo, ela vai me mostrar que tem uma ferramenta a mais ali dentro. Então, ó, esse seletor de cores eu tenho uma ferramenta de medida também. Essa aqui eu tenho a clone, tenho a clonagem em perspectiva e tenho remendar. Então, todas elas que eu tenho essa setinha aqui, ela cria um grupo, tá? Eu coloquei essa parte de grupo aqui porque eu já conheço as ferramentas, mas com você eu vou fazer o seguinte, a gente vem aqui, ó, vem em editar, preferência, essa parte aqui de ferramenta vai estar aqui dentro, em caixas de ferramenta. Então aqui tem, ó, mostrar ferramentas em grupos. Você pode optar por fazer isso. Mas eu aconselho que agora, como você está começando, que você desmarque essa opção se estiver marcada no seu, tá? Ou se não tiver marcada, você não precisa marcar. Então você deixa assim, tá? Desmarcada. Por quê? Porque como você ainda não conhece todas as ferramentas, é bom a ferramenta estar aberta aqui para você conhecer ela. Olhar, ver qual é a diferença. Porque se está tudo agrupado, você só vê aquela primeira ali e não sabe das outras. Então fica mais fácil assim e você ter esse conhecimento através dessa parte. Aqui, no início, são coisas que também. Isso aqui vem ativado, só que eu desmarquei, que é mostrar o logotipo. Ele mostra aqui em cima, tá vendo? As ferramentas. Só que isso gasta memória, então eu prefiro não mostrar. Esse aqui, exibir cor, de frente, cor de fundo. Essa parte aqui, ó, tá ativa. Se eu quisesse mostrar o pincel, eu colocaria aqui, tá vendo? Ele tá mostrando aqui, ó, o que está ativo. A ponta do pincel, o degradê, e aqui é a textura, tá? Aqui é exibir a imagem. Então ele me mostra a imagem que eu estou trabalhando aqui, ó, tá vendo? Esse quadrado aqui é a imagem. Se eu tivesse outras imagens, ele me mostraria, eu poderia escolher qual a imagem que eu estou usando. Mais o quê? Mas eu costumo deixar marcado só isso aqui, para ficar com menos coisa aqui que eu não preciso, né? Então esse de cor eu deixo ali aberto. Eu podia até tirar, porque a cor está do outro lado ali, né? Mas eu prefiro deixar a cor aqui ativa. Aqui eu tenho todas as ferramentas que estão aqui. Se eu quisesse desativar, por exemplo, mover, que é essa aqui de cima, se eu desmarcar aqui o olhinho, ela vai sumir, tá vendo? Então aqui eu ativo todas. E aqui você vê que ela tem um grupo, ó. Se eu fechar o grupo inteiro dela, ela vai fazer sumir o mover e o alinhamento. Deixa eu voltar a aparecer, tá vendo? Aqui, ó, mover e alinhamento. Então, se você tiver alguma ferramenta que está com o olhinho fechado, aí é só você abrir e a ferramenta vai aparecer para você. Tá? Então, isso é bom você ter ativo aí todas essas ferramentas. Passa rapidinho aqui só para você dar uma olhada, né? O recurso do sistema não mexe em nada aí. Quer dizer, você não precisa fazer nenhuma modificação, porque já está do padrão. Ele vai analisar o teu sistema e vai dar o melhor padrão para você. Gerenciamento de cores, também você não precisa mexer. Importar imagens. Aquele aqui no final, ele também já vem nesse padrão, então você não precisa mexer também. O bom do GIMP é que você não precisa fazer quase configuração nenhuma, tá? Esse fundo aqui você também não usa. Ele cria aqui umas paradas meio loucas, mas às vezes trava o programa, então convém não mexer. Só vem esse aqui usar o Opel CL, que é tipo um acelerador.
do hardware para poder trabalhar melhor, então você não precisa mexer. Opções de ferramenta. Aqui você pode dar uma mexida se você quiser, mas também não aconselho. Você está vendo que tem um pincel aqui, tem a dinâmica, aquele dinâmica dos pincéis, né? A textura e o degradê. Isso significa que eles estão dividindo aqui, ó, opção de pintura compartilhada entre ferramentas. Ou seja, esse pincel, vou colocar ele aqui, ó, com 64 pixels, o tamanho dele. Daqui dá para ver aqui embaixo, tá vendo o tamanho do pincel, ó? Deixa eu só para você ver aqui, ó. Olha o tamanho do pincel, tá vendo? Esse é o tamanho. Se eu aumentar aqui, ele fica, ó, gigantão. Então, quando eu mexo no tamanho aqui do pincel, essas ferramentas de pintura aqui, elas vão estar do mesmo tamanho. Então, por exemplo, esse pincel aqui, ó, essa ferramenta lápis, vai estar do mesmo tamanho, 76. Então, ele divide com as outras ferramentas o que eu uso aqui. Porque se eu estiver pintando uma imagem, fazendo uma coloração, alguma coisa, na hora que eu vou trocar de pincel, eu não preciso ter que voltar a reformular ali o tamanho do pincel para aplicar a cor que eu tô trabalhando. Então fica mais fácil. Então esse pincel aqui ele já vem ativo, você não precisa mexer não. Aqui tá tudo. Salvar a opção da ferramenta ao sair. Eu não gosto disso, eu vou desmarcar aqui. Estava marcado até, eu vou desmarcar. Ele vai sair, ele vai ficar com a ferramenta padrão, né? Imagem padrão. Isso aqui é aquele que a gente fez, ó, a abertura, tá? Quando eu abri a imagem aqui. Você tem a opção aqui de escolher. Geralmente, quando eu vou fazer uma fotomontagem, eu escolho essa parte aqui, ó. É uma folha A3 com 300 ppi, né? Que é pixel por inch, né? Que é polegada. Então, é ppi. Pode ver que todos são 300 aqui, ó, ppi, que geralmente é o que você trabalha quando você vai imprimir. Pode reparar que é para impressão. Deixa eu ver se tem algum aqui que não seja. Tem, mas não mostra a configuração. 300 também. Aqui não tem outros que são mais baixos. Mas é aquilo que eu falei. Se você for fazer uma coisa para a internet, convém deixar aqui em 100. Tá? Mas se você acha que você vai criar uma coisa que vai usar na internet, mas você pode vir a imprimir, o ideal então é você salvar um em 100 e salve outro em 300, para poder depois você trabalhar essa imagem. Aqui eu já falei tudo com você, né? Aqui eu já tinha dito para você como é que fica. RGB, 8 bits, gama, sRGB. Então aqui você não precisa mudar nada. Aqui você pode colocar um comentário que você queira, que nem eu falei. Grade padrão também não precisa mexer, a gente quase não usa esse lance de grade. A interface aqui, o idioma, bota português do Brasil, se não tiver, né, você modifica o idioma aí. Aqui são os tamanhos, né, da pré-visualização dos canais, então eu costumo deixar assim médio, pequeno e médio. Né? Eu não gosto desses menus muito grandes e tal. Então aqui você não precisa mexer em muita coisa não. Interface. Aqui é bom você mexer, talvez, eu não sei como é que vai chegar o seu aí, mas eu estou usando esse Dark. Esse Dark é esse cinza mais escuro aqui, tá vendo? Então eu acho legal usar esse cinza mais escuro, porque quando você está criando uma imagem aqui, ele não interfere no seu olhar. Quando essa imagem tem uma outra cor, ele acaba interferindo. Eu vou mostrar aqui, ó, o Gray, que é um cinza um pouco mais claro. Tá vendo? Ele dá um pouquinho mais, ó, dá uma diferença, tá vendo? Na imagem que você está trabalhando. O olhar ele fica um pouco diferente. Aqui ele é light, ele é mais claro ainda, é um cinza mais claro. Tá vendo, ó? Tá vendo? É bem claro. Então isso acaba interferindo. E tem o sistema, né? Que era uma cor bem clara. Era quando começou o GIMP que eu comecei a baixar era assim, esse branco com esse azul. Então tá vendo como é que é muito claro? Então isso abre muito o seu olho e você não consegue perceber direito a cor que você está fazendo. Então eu aconselho que você deixe aí sempre no mais escuro, porque fica melhor na hora de você estar criando as suas imagens aqui, tá? Fica bem melhor. Você não força tanto a vista e você consegue ter um controle aqui da imagem que você tá criando. O tema dos ícones é a mesma coisa. Os ícones são esses aqui do lado e tal. Então você tem esse color aqui, que é o que vinha com o sistema inicial.
Quer dizer, vinha com o sistema inicial, não. É um novo, né? Você pode ver que ele é bem colorido. Ele usa também bastante memória, mas é bem colorido. Tem esse que eu uso, sou acostumado a usar, que é o Elegance. Eu acho mais fácil. Esse aqui quando o GIMP começou, eram esses menus aqui, esses íconezinhos que se usava. Então eu acostumei com eles e resolvi deixar. Tem o Symbolic, que é novo, né? Eles são novos, tá vendo? Eles são só os símbolozinhos, tá? Ele fica até mais limpinho, mais clean, mas como eu tenho já costume de usar o outro, eu costumo deixar. Esse aqui é igual, só que ele tem o contorno das linhas brancas mais claro. Repara que ele vai dar uma clareada na imagem. Tá vendo ali? Um pouquinho mais claro. Tem um simbólico invertido, que ele já é escuro. Tá vendo? Você quase não vê, né? E aqui você tem o simbólico invertido com contraste. Tá vendo? Ele aparece um pouco mais. Aí fica a seu critério aí escolher, tá? Eu uso esse elegância, que para mim é mais fácil de olhar assim e saber qual é o menuzinho que eu estou usando. Então não tem problema. Caixa de ferramenta eu já mostrei, né? A gente já deu uma olhada. Ah, padrões de diálogos também não precisa mexer em nada aqui, só deixar como tá, não tem nada aqui para você mexer que vai melhorar. Sistema de ajuda também não, exibição também não. Gerenciamento de janelas também não mexe em nada aqui. Janela de imagens também não, aparência, título, captura, nada disso você mexe. Dispositivo de entrada. Aqui você mexe quando você vai configurar uma mesa digitalizadora, por exemplo, entendeu? Aí você clica aqui em configurar a entrada. No caso, a minha mesa não está aqui, mas se ela tivesse aqui, eu teria que clicar aqui na mesa, verificar aqui, ó, se ele está marcando aqui tela, porque se estiver desligado, a mesa não funciona. Você tem que colocar em tela ou janela. Geralmente é em tela que você coloca. E aí você configura a tua mesa. Mas nem precisa configurar. Na hora que você ligar a mesa nele, ele já vai reconhecer. Isso aqui é para mesas antigas. Antigamente você tinha que mexer, mas agora não, nem precisa mais. Só se tiver algum erro aí e tal no teu computador ou na mesa, aí você acaba mexendo, mas não tem muita necessidade de mexer não. Geralmente ele faz isso sozinho. Fechar. Deixa eu minimizar isso tudo aqui, para não ficar meio sem espaço aqui. Janela, capturar, tá, dispositivo. E aqui você tem as pastas. Essas pastas são o seguinte: você consegue dentro do GIMP criar um pincel, tá? Então, além de ter os pincéis que tem ali, você pode criar um pincel novo, um pincel diferente. Mais pra frente eu posso até ensinar a criar um pincel. Não é uma coisa que tem a ver com fotomontagem. A gente utiliza os pincéis que tem ali, porque a gente não pinta, né, essa imagem. A gente não faz pintura digital. A gente faz o nosso trabalho mesmo é usar as ferramentas que estão ali, então não tem necessidade de criar pincel, mas a gente pode pensar nisso mais para frente. Dentro dessa pasta aqui, C, no meu caso é a minha pasta, tá? C, user, app data, roaming, GIMP 2.10, brush. Dentro dessa pasta, eu vou guardar os pincéis. E aí, quando eu faço isso, eu criei um pincel, salvei nessa pasta. Ele vai aparecer ali nos pincéisinhos para mim. Deixa eu mostrar aqui para você. Cancelar. Eu acho que não era para eu cancelar, mas eu vejo ele depois. Então ele vai aparecer aqui nos pincéis, tá vendo? Se eu crio um pincel, ele vai aparecer aqui. Então, deixa eu abrir novamente aqui, preferências. Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque eu acho que como eu não salvei, é a opção de ferramenta. O que era que eu mudei mesmo? Aqui, ó, salvar ao sair, né? Vou botar em OK aqui só para preferência. Então vamos lá para o final, né? Aqui, pastas. Então você vai ter várias pastas aqui para cada coisa que você pode criar. Você pode criar pincel, você pode criar uma dinâmica de pintura, você pode criar uma textura, uma paleta de cores, um degradê, você pode criar fontes. Tudo que está aqui você pode criar. E aí você criando um tema, por exemplo, aqueles temas que eu falei, né? O Dark, aqui você pode criar um tema. É só você entender de programação que você consegue fazer isso. Então aqui a gente já já mostrou tudo que tinha para mostrar, já te mostrei tudo que tinha para mostrar para você em relação àquela parte ali. Não tem muito o que configurar.
Agora vamos entender aqui como é que a gente trabalha realmente. Você vê que eu fiz essa abrir esse arquivo aqui branco. A ideia não é abrir um arquivo branco. Ah, eu esqueci de desmarcar aqui, né? Eu, só saí, né? Eu falei para você para usar caixa de ferramenta, usar aqui sem mostrar a ferramenta em grupos, entendeu? Então eu não quero que mostre a ferramenta em grupo. Ok, porque eu acho legal você, como você está começando, você usar a ferramenta assim. Então eu vou usar assim também, porque quando eu mostrar o GIMP, fica mais fácil você ver, né? Falar, o Gustavo está usando aquela ferramenta ali, já conheço aquela ferramenta. Então fica mais fácil para você vir mexer nessas ferramentas, beleza? Então vamos entender aqui, ah, descartar. Então, já ensinei você como é que você, na verdade, eu ensinei você a criar uma nova imagem, né? Eu vou ensinar você como é que abre uma imagem. Então, você vai clicar aqui em abrir, aí você vai lá no seu arquivo, onde tiver, no meu caso eu já tenho aqui, separado, né? Mas você vai lá no seu computador, no C, por exemplo, vai lá no C, aí você procura aqui, cadê imagens, usuário, cadê imagem, cadê, aqui, imagem, e procura uma imagem lá para abrir. Tá? No caso apareceu a imagem do meu pai aqui. Vou voltar aqui, mais rápido assim. Abrir, e vou abrir uma que eu já tinha aqui. Então você escolhe lá a imagem e clica em abrir. Geralmente a gente que faz fotomontagem, a gente trabalha assim. Porque você não vai pintar uma imagem, você não vai criar essa imagem, você vai trabalhar. Então aqui eu estou com essa imagem. Se eu pegar o mouse e mexer aqui na rodinha do mouse, você vê que, ó, se eu, se eu vou para frente, ele aproxima, se eu vou para trás, ele diminui. Então eu consigo dar zoom aqui. Se eu apertar essa mesma rodinha do mouse, eu consigo mexer a imagem. Ó. Eu seguro aqui, ó, aperto a rodinha e eu consigo mover a imagem aqui na tela, tá? Então eu abri a imagem, geralmente é assim que a gente faz, tá? Agora eu vou te ensinar aqui como é que você recorta, né? As ferramentas de recorte da imagem. Deixa eu colocar aqui primeiro em camada, que a gente vai ter que utilizar essa aba aqui. Todas as ferramentas que estão aqui em cima, esse aqui é o retângulo, o círculo, essa ferramenta de seleção livre, essa tesourinha aqui, né, ferramenta de tesoura, essa aqui é a ferramenta de seleção de frente, então ele consegue mais ou menos, né, selecionar as coisas que estão na frente. Essa aqui é a seleção através de mais ou menos cor, essa também é a ferramenta de cor. E aqui é para você cortar, essa aqui a gente não utiliza, ela corta a imagem mesmo. Deixa eu botar um outro pincelzinho aqui, deixa eu botar esse pincel, esse aqui, pronto. É gigante isso aqui. Pronto. Quando você vai recortar uma imagem, geralmente, tem muita gente que fala, vamos usar aqui seleção livre e tal. Por exemplo, essa aqui, ó. Vou botar essa de cor aqui. Você está vendo que aqui, ó, esse chapéu é preto, né? Então, se eu clicar nele, ele selecionaria tudo que é preto. Cadê? Só que ele seleciona muito mais, tá vendo? Porque essa é uma seleção de cor. Então, tudo que é escuro aqui, que ele entende que é próximo do preto, pode ver que isso aqui não é preto, ó, mas ele selecionou. Então, esse é o problema de você utilizar uma ferramenta que é que ela é automática. Você não tem muito controle, tá vendo? Tem essa aqui também, ó. Deixa eu só clicar aqui, ó, em selecionar nada. Pede selecionar, dá um zoom e vou selecionar aqui o chapéu. Ó, tá vendo? Ele selecionou mais o chapéu aqui, mas pode ver que ele não seleciona perfeitamente, ó. Tá vendo? Eu vou fazer aqui, ó, apertar o Ctrl C. Eu fiz essa seleção com essa varinha aqui e vou apertar o Ctrl C. Ou seja, eu copiei essa seleção que eu fiz. Agora eu vou apertar o Ctrl V. Eu copiei, agora eu colei essa imagem. Só que essa imagem não está colada em lugar nenhum ainda. Ela está aqui flutuando, tá vendo? Ó? Seleção flutuante. Para essa imagem ficar realmente
numa camada própria, que nem eu falei das camadas, eu tenho que vir aqui embaixo, ó, nessa parte verde aqui, ó, criar uma nova camada. Cliquei aqui, eu criei essa camada do chapéu. Olhando assim parece que está perfeita, né? Mas repara só, se eu desligar aqui, ó, a imagem de baixo, olha como é que está toda cheia de buraco, quer dizer, não está perfeita essa imagem. Deixa eu criar uma nova camada aqui. Sempre que eu for criar uma camada, que, por exemplo, está selecionada essa de cima, tá vendo? Camada colada. Deixa eu botar aqui, escrever o nome, para a gente acostumar. Você já tem que acostumar a escrever o nome. Chapéu. Criei essa camada onde eu colei o chapéu. Agora eu vou criar uma camada nova aqui. Vou chamar essa camada aqui de cor. Ela está transparente, tá vendo? Está com transparência. Vou colocar OK. Criei. Tá vendo que a cor está em cima. Então, essa camada ela funciona como se fosse na vida real. Então, se eu tenho uma camada em cima e essa camada tem uma cor, vamos supor que essa camada inteira seja preta, e eu colocar em cima de um desenho, o que vai acontecer? O desenho de baixo não vai aparecer. Então, eu tenho que saber a posição das camadas. Eu vou fazer aqui para você ver. Ó. Eu vou pegar essa camada de cor que a gente acabou de criar e vou colocar aqui ó, um fundo, vou pintá-la de vermelho. Vou pegar aquele baldinho de tinta e vou jogar aqui, ó. Ih, não, desculpa. Estava aqui selecionado preencher com textura. Vou colocar com preencher cor de frente. Vou desfazer aqui, ó, fazer um Ctrl Z, desfiz. Estou na cor, né, na camada de cor. Você tem que se lembrar sempre disso, em qual camada que você quer fazer. Então, eu estou na camada de cor e vou aplicar aqui essa cor vermelha que está aqui na camada de frente. Tá vendo? Ó? O que acontece? Meu chapéu sumiu, né? Porque a camada que está em cima está totalmente vermelha. Se eu pegar aqui essa camada e segurar com o mouse, com o botão esquerdo, e colocar para baixo, o chapéu já aparece. Mas olha só, isso nem parece um chapéu, né? Então, você cortar a imagem com essas ferramentas não é legal. Não funciona você cortar uma imagem com essas ferramentas automáticas. Sempre vai acontecer isso. Então, eu nunca aconselho você a cortar. Primeiro que eu não aconselho você a cortar uma imagem dentro da ferramenta do GIMP. Eu aconselho que você corte a imagem no Inkscape. Mas mais para frente eu vou mostrar para você como é que você faz isso dentro do Inkscape. Mas o importante agora é você saber disso. Evitar fazer cortes aqui ou não fazer cortes aqui, tá? Dentro dessa ferramenta. Outra ferramenta que você pode, deixa eu pegar esse chapéu aqui, ó, e vou jogar fora. É só eu selecionar ele aqui e botar esse xizinho aqui, ó, fiz sumir. Vou colocar essa camada embaixo de todas e vou ativar essa camada aqui. Fechar aqui, só para não ficar marcando. Então agora eu vou selecionar essa ferramenta aqui, ó, de seleção livre, tá? Você pode dar um zoom aí para ficar mais fácil na hora de você cortar. Você pode ver que onde está esse X aqui, ó, é onde você vai cortando. É só você ir movendo o mouse, você segura aí o botão esquerdo e você vai traçando depois aí com o mouse e com o botão pressionado. Quando chegar pertinho do primeiro ponto que você fez, ele vai criar um círculozinho amarelo, tá vendo? Ó? É só você soltar que já foi feita a seleção. Deixa eu minimizar aqui. Agora eu vou apertar o Ctrl C. Uma coisa que é importante, é bom você ver sempre aqui, ó, por exemplo, eu recortei, né? Eu fiz esse recorte nessa camada aqui, ó. Nessa camada aqui que está cinza, ou seja, aonde está realmente o chapéu. Às vezes a pessoa faz o recorte, só que o que está selecionado é a outra camada. Se você faz isso, o recorte vai estar no vermelho, não no chapéu. Então você tem que ter sempre a atenção aí onde é que você está recortando, se você está recortando realmente a imagem certa. Então eu fiz o recorte aqui no chapéu, agora eu vou apertar o Ctrl C e o Ctrl V para colar. Ele criou essa camada de novo, seleção flutuante. Eu vou criar aqui ó, uma camada para esse chapéu ficar colado. Agora, ó, repara a diferença que tá. Tá com corte um pouco, vai estar um corte um pouco melhor, tá vendo? Não tá 100% porque você vê, ó, fica pixelado. Todo recorte que você faz dentro de uma ferramenta assim fica pixelado. É claro que o tamanho dessa imagem é mais ou menos esse aqui.
Então não aparece tanto. Esse aqui é o tamanho real da imagem, né? Se eu fosse imprimir, essa imagem seria desse tamanho, tá aqui, ó, 100%. Aqui você está com um tamanho maior, por isso que ele aparece pixelado. Mas mesmo assim não fica tão legal, a imagem não fica perfeita. Então por isso que eu não uso essas ferramentas para fazer o recorte, tá? Tem outra ferramenta, deixa eu ver aqui, jogar essa imagem que a gente recortou fora. Vou ativar aqui, ó, para a gente ver de novo. E você tem várias ferramentas aqui. Você tem essa outra aqui, também, da tesoura, né? Essa da tesoura, você vai colocando os pontos, ela meio que segue o que tá vendo? O que tá na cor. Você pode ver que subiu, ó. Vou botar aqui para baixo, repara que ele vai meio que tentar contornar o preto, tá vendo? Só que não fica um contorno 100%, tá vendo? Ele pega coisas do lado de fora. Então, esse aqui seria também um modo automático. Ele vai pegar ali o que que é preto ali, ó. Ele vai entender mais ou menos o que que é preto, ele vai tentar fazer uma seleção ali, ó, tá vendo? Mas ele já pegou branco, tá vendo? Então nunca fica 100%, por isso eu não gosto de usar essas ferramentas. Então você vai colocando aqui, ó. Quando chegar no final aqui, você vai apertar aqui o Ctrl, tá vendo? Ó? Apertei aqui o Ctrl, ele tá com um símbolozinho de mais. Se eu apertar o Ctrl e apertar aqui dentro, ele fechou. Agora eu aperto a tecla Enter, ele selecionou. Pode ver que é uma seleção toda maluca, né? Vou fazer um Ctrl C e um Ctrl V de novo. Vou criar essa camada aqui para a gente poder ver. Vou fechar essa camada da imagem. Olha como é que ficou mal cortado pra caramba, tá vendo? Imagina você fazer uma colagem com isso. Mesmo tendo a 100% aqui, ó, botar 100%, você repare que uns pedaços brancos, tá vendo? O contorno aqui em cima dá pra ver que não tá bem recortado. Vamos jogar isso fora também, essa camada. Vamos ver outra ferramenta aqui de corte. Você tem esse também que é parecido, né? Ela também faz um corte de seleção, é só que ele usa a cor da frente. Aqui você tem essa seleção de cor que eu já usei, né? Já mostrei para você. E tem das cores também, que ele escolhe tudo que é preto, já fiz isso também, já mostrei, tá vendo? Seleciona várias cores. Então eu não costumo usar, selecionar nada aqui. Eu não costumo usar nenhuma dessas ferramentas para fazer o recorte. Eu só mostrei aqui para você por alto, e aí você vai treinando aí cada uma delas e tal, mas eu não aconselho que você use essas. Eu aconselho que você use o Inkscape para fazer o recorte. Então aqui é mais para você fazer as edições, mexer na cor e fazer uma coisa ou outra, mas não tem nada a ver com recortar. Deixa eu mostrar aqui como é que a gente muda. Deixa eu pegar essa aqui, jogar fora também. Então vou fazer um recorte aqui, ó, retangular aqui, desse personagem aqui. Vou fazer um Ctrl C, eu selecionei ele, né? Então vou fazer um Ctrl C e um Ctrl V. Vou aqui, ó, colar uma camada, pronto. Agora, ó, se eu fechar aqui, ele vai aparecer só essa parte que eu recortei. Como é que eu mudo o tamanho dessa imagem aqui? Deixa eu fechar embaixo para você não ficar confuso. Você tem uma ferramenta aqui, ó, que é essa ferramenta aqui, que é de redimensionar. Clicou nela, clicou na parte que você quer redimensionar, ele aparece, ó, esses pontinhos aqui, tá vendo? Você aqui, você vê que tem uma correntinha que ela tá ligada. Quando essa correntinha tá ligada, se eu puxar uma dessas partes aqui, ó, ela cresce proporcional. Ela cresce de um tamanho proporcional. Então aqui eu consigo aumentar o tamanho dessa imagem, tá vendo? Vem aqui redimensionar. Tá vendo? Ela ficou maior do que a imagem de baixo, ó. Deixa eu só mover aqui pra você ver. Tá vendo? Ela tá bem maior. Então, para você mudar de tamanho, é só clicar nessa ferramenta aqui que você consegue mudar o tamanho da imagem. Deixa eu fazer um Ctrl Z aqui. Então, para mudar o tamanho, basta fazer isso. Esticou aqui, pronto. Outra ferramenta também que é mudar o ângulo, né? Que eu falei que ia ensinar para você. Então, deixa eu ligar essa aqui. Então, deixa eu mostrar aqui para você.
com esse recorte mesmo, tá aqui. Então imagina que esse personagem está aqui, mas eu quero inclinar ele um pouco mais. Essa de ângulo, ela tá, a ferramenta tá aqui, perspectiva, tá? Cliquei nela aqui, eu consigo, ó, aumentar aqui. Tá vendo que parece? Deixa eu só tirar isso aqui da frente, às vezes fica atrapalhando. Parece, ó, que ele tá mais de lado, né? Então às vezes eu quero colocar esse personagem dentro de uma revista. Vamos supor que eu tenho uma banca de jornal aqui nessa imagem, fosse uma banca de jornal. Aí eu quero colocar um personagem dentro de uma revista. Eu colocaria aqui, entendeu? Ia mexendo aqui no ângulo dessa imagem até ela encaixar dentro de uma revista e ó, transformar. Então tá vendo? Ele tá de lado. Então eu percebo como se ele estivesse de lado. Eu não estou vendo ele de frente, estou vendo de lado. Então você consegue mudar o ângulo dessa imagem fazendo isso. Mudar a cor. Vamos ensinar como é que muda a cor aqui. Eu vou selecionar uma parte aqui, ó, da imagem, essa que está verde aqui, ó, tá? Selecionei essa parte, ou seja, o que eu vou fazer vai afetar só essa parte que está selecionada. Então eu venho aqui em cores, tá? Eu posso vir aqui na parte de equilíbrio de cores, tá? Então essa parte de cima, se eu empurrar para o lado de cá, eu vou colocando mais vermelho nessa cor, tá vendo? Eu vou levando mais para o vermelho. Pro contrário, eu vou colocando mais azul essa cor. E aqui você vai conseguindo fazer essas modificações de cor, tá vendo? Essa é uma das ferramentas que você pode mudar a cor, cancelar. Só que não fica perfeita, né? Como você viu ali. O que você usa mais para mudar, você pode usar também esse aqui, matiz e saturação, que também dá para fazer modificação. Você vem aqui em matiz, ó, você vem puxando, ó, verde. Aqui você vê que fica bem melhor, tá vendo? Azul. Aqui eu consigo fazer as modificações de cores. Aqui eu posso escolher uma cor também para mudar, né? Deixa eu desmarcar isso aqui, peraí. Cancelar, seleção, selecionar nada. Então agora vamos lá voltar ali na cor. Eu venho aqui em matiz e saturação. Então eu vou colocar aqui, ó, vermelho. Então tudo que tiver um pouco de vermelho vai ser modificado. Tá vendo, ó? Ó, pode reparar que o que mudou aqui foi a roupa dele, ó, que era marrom, né? Você pode ver que ficou verde, né? Aqui na casa que tinha um pouco de vermelho, tá tudo que tinha um pouco de vermelho mudou. A bolsa dele aqui, ó, que era bem avermelhada. Deixa eu redefinir que ele vai voltar. Então repara, ó, tudo que era vermelho tinha virado verde. Então eu posso selecionar aqui a cor que eu quero mudar. Então o que tiver amarelo, por exemplo, o bico dele aí, que tem amarelo, né? Então ele vai sofrer uma mudança maior, tá vendo? Ó? Repara que a bolsa não mudou, mas agora o bico dele mudou, nem o casaco dele, mas a bolsa, o bico dele ficou verde, tá vendo? Então é aqui que eu consigo fazer as modificações de cor. Eu posso fazer uma marca, né, que nem eu falei, faço uma seleção aqui, ó, e faço uma seleção aqui e venho aqui em matiz de saturação e mudo, né? Vai mudar só o que está selecionado. No caso, eu fiz a seleção grande, mas eu podia selecionar só o personagem e fazer essa modificação nele, tá? Ou no caso, quando a gente faz a fotomontagem, cancelar. Quando a gente faz a fotomontagem, esse personagem aqui, ele está totalmente recortado, ou as partes dele estão recortadas. O chapéu está recortado sozinho, aí eu vou e mudo só a cor do chapéu, é mais ou menos isso. O personagem, então, você não precisa ficar remarcando. Se o personagem está todo recortado, você muda só a cor do que você quer modificar. Tem outras formas de mudar a cor também. Você pode vir aqui, ó, em curvas, por exemplo, e vir aqui em vermelho. Aí você vai aqui, mexendo, ó, você aplica mais vermelho, tá vendo? Aqui você vai tirando o vermelho. Da mesma forma, você pode aqui, verde, né? Vou tirar verde aqui, então. Tá vendo? Ó? Vai mudando a cor. Quero verde de fundo.
Então você consegue também fazer modificações aqui. Essa ferramenta também é muito boa para você, quando você coloca em valores aqui, deixa eu só tirar essa seleção, selecionar nada. Agora eu diminuir, vou trabalhar a imagem inteira aqui. Você vem aqui, ó, em curva. Lembra aqui que eu falei com você do histograma? O histograma está me mostrando o seguinte aqui. Esses tons aqui, ó, do lado de cá, são os tons claros, o que é branco. Esse do lado de cá é o que é preto. E esses do meio aqui são os tons médios. Você pode reparar que você tem, aqui nessa imagem, a gente tem mais tons preto e médio do que branco, tá? Então, se eu quisesse equilibrar essa imagem um pouco mais, né, deixar tudo mais parecido, eu podia pegar essa parte aqui branca, ó, e vir puxando para cá, ó, até criar um pouco de equilíbrio maior aqui nessa imagem. Pode ver que aqui já ficou mais equilibrado, ó. A imagem está mais, não está tão escura quanto estava. Deixa eu só, ó, redefinir. Tá vendo? Que a imagem está mais escura. Então eu venho aqui, ó, dessa forma já crio um maior equilíbrio nas cores, tá? Posso aqui também pegar essa parte escura aqui, ó, e levantar um pouquinho, tá vendo? Só que aqui está muito claro, né? Eu acho que já deu uma estourada aqui, então vem aqui até encontrar um ponto, ó, ficou legal. Acho que eu posso talvez, ó, acho que aqui está ideal. Ok, tá vendo? Então eu trabalhei a imagem inteira ali. Então esse nível aqui, essas curvas aqui servem para isso. Você pode modificar a cor, como você pode também mexer no que é claro, escuro, dar uma equilibrada nessa imagem. Então eu já mostrei para você como abrir uma imagem, como fechar uma imagem. Então eu tenho essa imagem aqui. Deixa eu botar aqui mais uma camada. Ok. Deixa eu só fazer uma besteirinha aqui na frente. Vou fazer aqui um contorno na lua. Pronto. Então você vê que eu tenho duas camadas aqui, esse contorno e eu tenho a imagem em si. Então vamos supor que eu estivesse editando essa imagem. Eu posso, né, querer editar essa imagem depois. Então para fazer isso eu tenho que salvar essa imagem num formato que me permita ter essas camadas aqui separadas. Então eu venho aqui em arquivo e venho aqui em salvar como. E aí você vai escolher um local para você salvar. Não vou dizer o local que você deve salvar, mas deve ter um local aí. Geralmente é bom você salvar imagens dentro de uma pasta só para imagem, porque o computador ele vai mais facilmente abrir. Então ele não vai precisar processar muito a imagem, procurar a imagem no lugar errado. Então tudo que for imagem você coloca numa pasta com imagem. Tudo que for vídeo, em pasta de vídeo. Tudo que for texto, que assim o computador ele trabalha melhor, tá? Então, o formato para salvar é esse aqui, ó, XCF. Né? Aí você vai lá e coloca um nome lá dessa imagem, né? Imagem doida. Aí você vai lá e manda salvar. Vai clicar em guardar e vai salvar simplesmente assim, tá? Isso se você quer editar essa imagem. Se você for imprimir essa imagem, você já vai salvar de outra forma. Então, se eu quero esse arquivo aqui para depois eu poder editar, eu tenho que salvar assim, que aí eu vou salvar as camadas, eu vou salvar todo o processo que eu tenho aqui vai ser salvo. Desse jeito, quando eu abrir, eu consigo editar, começar a editar ali usando as camadas. Ah, já para salvar, para imprimir, para guardar essa imagem, né? Não para imprimir, mas para você guardar ela, para botar na internet, alguma coisa assim, você vem aqui em exportar como, tá? E a gente tem duas formas. Geralmente você salva em JPEG, que é o formato que você vai mandar para a internet, para o Instagram, para o Facebook, para você publicar numa rede social. Você geralmente usa o JPEG, que é um formato um pouco mais leve, mas ele fica muito bem nas redes sociais. Se você tiver uma camada que tem transparência, vamos supor, você fez uma mão, você desenhou uma mão, mas essa mão não tem nada em volta, é só a mão, tá? Não tem nenhum colorido em volta, e você quer que fique assim.
para depois você colocar, sei lá, essa mão em cima de um rosto, por exemplo. Então você tem uma camada que é a foto do rosto, você consegue colocar a camada transparente em cima e vai aparecer só a mão, em vez de aparecer um contorno branco na mão, né? Para fazer isso, você tem que usar o formato PNG. É o formato PNG. Os formatos estão aqui embaixo, tá? Então, você tem vários formatos aí. Você, inclusive tem um formato do Photoshop, é, dados de imagem RAW, você tem documentos de PostScript, você tem de tudo aqui. Tá? Você tem vários formatos aqui. GIF. O GIF é aquele formato animado, né? Que é uma imagem que se mexe. Então você consegue criar GIF animado aqui. Então tá aqui, ó. Todos os formatos que você tem estão aqui. Geralmente o formato que eu uso para imprimir imagem depois eu boto em PDF. Porque hoje em dia as gráficas, elas trabalham com PDF, e o PDF, quando você imprime, a cor fica muito melhor. Então fica legal de você fazer impressão por PDF. Então quando você salva uma imagem para imprimir, salva ela em PDF, porque você vai conseguir aí nas gráficas imprimir de forma muito mais simples, tá? Então cancelar. Então são essas formas de fechar que você tem. Você tem aqui, você vem em arquivo, né? E você vai salvar como, para salvar essa imagem, para você poder editar depois. Ou se você quer imprimir ou guardar para a internet, é exportar como, beleza? Então basicamente foi isso, né? Essa aula de configuração vai ficando por aqui. Você já viu aí como é que você configura, como é que as ferramentas ficam melhor aqui para você trabalhar. A ideia era essa, né? Você ter aqui na sua mão as ferramentas. Deixa eu só fechar aqui. Então você tem aqui nas suas mãos, né, as ferramentas que você vai precisar utilizar. Então estão muito mais fácil aqui para você agora, configuradinhas. Eu dei o conselho, né, para você utilizar aqui essas ferramentas à mostra, então é isso. Não esquece de praticar, tá? Dá uma olhada no vídeo, no final desse vídeo agora, volta para a parte onde eu começo a configurar aqui e começa a configurar junto, que aí você vai conseguir memorizar. Se você só ver o vídeo, você vai acabar esquecendo. Então, se você aprende uma coisa e você pratica, que coloca aquilo em prática, fica muito mais fácil para você reter. Então, o ideal é que você já comece a fazer isso. Então, você aprendeu a abrir imagem, a fechar a imagem, a recortar a imagem, a mudar o tamanho da imagem, a mudar o ângulo, né, que a gente fez a perspectiva ali, a mudar a cor de uma imagem e a salvar o projeto. Então, você aprendeu tudo isso nessa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar no comentário aí se você ficou com alguma dúvida, se ficou alguma coisa passou batida aí que eu esqueci de explicar. E é isso. Até a próxima. Fui!